Zielgeret 1229, Vampir. Em fevereiro de 45, na Frente Oriental, as unidades soviéticas começaram a sofrer baixas por fogo de franco-atiradores durante a noite. Isso em si não era raro. Raro era outra coisa. O tiro era feito com pontaria na escuridão total, a 150 ou 200 metros, sem um único clarão de disparo e sem o som pelo qual se poderia determinar a posição. Os comandantes soviéticos, nos relatórios, informavam sobre um dispositivo alemão desconhecido. Em 1943, a empresa AEG, em conjunto com o Instituto de Pesquisas do Correio do Reich, iniciou o desenvolvimento de um sistema infravermelho ativo para armamento individual de tiro. Até o ano de 44, o fabricante de ótica Ernst Lights levou-o à produção em série. O aparelho recebeu a designação oficial de Zielgeret 1229 e o codinome Vampir. O sistema era montado no Sturmgewehr 44. A própria mira pesava cerca de 2 quilos. O bloco de baterias numa caixa de madeira na mochila, 13,5 kg. Uma segunda bateria num container de máscara de gás para alimentar a mira. O peso total do equipamento ultrapassava 15 quilos. Os soldados com esse conjunto eram chamados na Wehrmacht de Nachtjäger, caçadores noturnos. No total, foram distribuídos às tropas 310 conjuntos. O aparelho funcionava na faixa do infravermelho próximo e exigia seu próprio holofote infravermelho. Sem ele, não havia imagem. Alcance até 180 metros na escuridão total. Mas nada parecido existia em nenhum outro exército do mundo no ano de 45. Todos os desenvolvimentos do pós-guerra de miras noturnas de primeira geração, soviéticos, americanos, britânicos, começaram com o estudo da experiência alemã. Mina sobre lagartas, Goliath. No fim de 1941, os sapadores alemães descobriram, perto do Sena, um protótipo francês abandonado. Um pequeno mecanismo sobre lagartas do projetista Adolphe Quegres. Os engenheiros da direção de armamentos entenderam que tinham diante de si a base de uma nova classe de armas. A tarefa de desenvolvimento foi entregue à empresa automobilística Borgward, de Bremen. Até a primavera de 42, o primeiro exemplar de série estava pronto, o Goliath. A versão elétrica carregava 60 kg de explosivo, a versão a gasolina, 100 kg. O controle era feito por um cabo de 3 fios, com 650 metros de comprimento, através de um controle manual com joystick. O cabo se desenrolava de um carretel na traseira à medida que a máquina avançava. O dispositivo era descartável, explodia junto com o alvo. A versão elétrica custava 3.000 Reichsmarks por unidade. O alto custo e a complexidade de manutenção forçaram a passagem para a variante a gasolina. No total, ao longo dos anos de guerra, foram produzidas 7.500 unidades. Na prática, o Goliath revelou-se vulnerável. A velocidade, não mais do que 10 km por hora, fazia dele um alvo fácil. Mas a principal vulnerabilidade foi descoberta pelos combatentes do Exército Nacional durante o Levante de Varsóvia, no ano de 44. O cabo de controle podia ser simplesmente cortado e o Goliath parava no lugar. Apesar de todas as deficiências, ele se tornou o primeiro veículo de combate terrestre de controle remoto de série da história. Submarino ultrapequeno, Seehund. Até meados do ano de 44, a Kriegsmarine havia perdido a maior parte de sua frota submarina. Os aviões aliados com radares atacavam os submarinos na travessia. Os navios de escolta com hidroacústica rematavam os sobreviventes debaixo d'água. O comandante grão-almirante Karl Dönitz enviava as tripulações às missões, sabendo perfeitamente que a maioria delas não voltaria. A frota recorreu aos pequenos submarinos. Sua principal vantagem, a física. Um casco pequeno reflete mal o sinal do hidrofone e não sente a explosão de uma carga de profundidade. A onda de choque simplesmente atirava o leve Seehund para o lado, sem destruí-lo. Isso foi confirmado pela prática de dezenas de ataques. O Seehund, cão marinho, tinha 12 metros de comprimento, tripulação de 2 homens e carregava 2 torpedos em suportes externos.
O submarino era construído pelo princípio modular, a partir de seções produzidas em diferentes empresas. No total, foram construídas 285 unidades. De janeiro a abril de 45, eles realizaram 142 saídas de combate. Afundaram 8 embarcações com deslocamento total superior a 17 mil toneladas, perdendo 35 submarinos. A maioria deles foi destruída não pelos navios antissubmarino, mas pelas tempestades. O comandante das forças britânicas em Portsmouth, o almirante Charles Liddell, escreveu após a guerra em seu relatório: "Felizmente para nós, essas malditas coisas apareceram tarde demais." Bomba aérea guiada Fritz Gies. No dia 9 de setembro de 1943, o encouraçado italiano Roma seguia para Malta para se render à frota aliada. Na véspera, a Itália havia assinado o armistício. O encouraçado era o navio almirante da frota, deslocamento de 45 mil toneladas, blindagem do cinturão principal de até 350 milímetros, a bordo quase 1.900 pessoas. Por volta das 4 da tarde, sobre a formação surgiram os bombardeiros alemães Dornier 217. De uma altura de cerca de 5.000 metros, eles lançaram bombas guiadas. O operador no avião observava a queda e corrigia a trajetória por radiocanal. O Fritz Gies pesava 1.360 quilos. Acelerando na queda, ele atingia uma velocidade próxima à do som. O primeiro impacto explodiu na sala de máquinas. O navio perdeu propulsão. Alguns minutos depois, a segunda bomba atingiu junto à torre de proa e detonou no paiol de munições. O Roma partiu-se ao meio e afundou em menos de meia hora. Morreram mais de 1.300 pessoas, entre elas o comandante da frota, o almirante Carlo Bergamini. Foi o primeiro emprego em combate de arma guiada de alta precisão da história. 2 dias depois, o Fritz Gies atingiu o cruzador americano Savannah, matando 197 pessoas. No dia 16 de setembro, a mesma bomba perfurou 6 convéses do encouraçado britânico Warspite. Os navios aliados no Mediterrâneo entenderam. O ataque de grande altura, contra o qual a artilharia antiaérea de bordo é impotente, havia se tornado realidade. Míssil aéreo Henschel 293O Fritz Gies foi criado com um único objetivo: perfurar a blindagem de um navio pesado. A maioria das embarcações que abasteciam os exércitos aliados não tinha blindagem alguma. Para elas, era preciso outra arma. O Henschel 293 resolvia a mesma tarefa de outra forma. Um motor-foguete a combustível líquido Walter acelerava o míssil, após o lançamento a partir do portador, até uma velocidade de cerca de 500 km por hora. Alcance de lançamento, cerca de 8 km, ou seja, o bombardeiro atacava permanecendo fora do alcance da artilharia antiaérea de bordo. Após o lançamento, o navegador controlava o míssil por rádio, com a ajuda de um joystick, orientando-se pelo traçador na parte traseira. O emprego em combate começou em agosto de 43, no Golfo da Biscaia. Já nas primeiras semanas, foram afundados vários navios de escolta. O almirantado britânico imediatamente introduziu uma ordem. Ao surgir a aviação alemã, toda a formação lança uma cortina de fumaça. Mais tarde, os aliados desenvolveram bloqueadores de rádio, que suprimiam a linha de controle de comando nas frequências de trabalho do míssil. O Henschel 293 e o Fritz Gies eram usados simultaneamente pelas mesmas tripulações, dependendo do tipo de alvo. Juntos, eles pela primeira vez definiram o princípio pelo qual funciona toda arma de alta precisão moderna: atingir o alvo permanecendo fora da zona de seu fogo de resposta. Bombardeiro a jato Arado 234. Em julho de 44, sob a Normandia, apareceu algumas vezes um avião que não se conseguia interceptar. Os Spitfire iam a plena potência e não conseguiam reduzir a distância. Os Mustang ficavam para trás. O avião passava sobre as posições, fazia o seu serviço e ia embora. Nas primeiras semanas, os comandantes aliados não sabiam o que exatamente estavam vendo. Era o Arado 234, o primeiro bombardeiro a jato do mundo adotado em serviço.
Dois motores Junker Jumo 804 garantiam uma velocidade máxima de 740 km por hora, quase 200 km mais rápido do que qualquer caça-pistão dos aliados. Teto prático, 10.000 metros. As primeiras máquinas de série decolavam de um carrinho removível, que era descartado logo após a decolagem, e pousavam sobre patis retráteis. Isso reduzia o peso e dava espaço para o combustível. Em dezembro de 44, no decorrer da ofensiva nas Ardenas, o Arado 234 realizou o reconhecimento das posições americanas numa única passagem, abrangendo toda a área das ações de combate. As imagens permitiram ao comando alemão revelar a disposição das posições de artilharia e as rotas de abastecimento. No total, foram produzidas 210 máquinas. Nenhuma delas foi abatida em combate aéreo. Canhão V3. Nos rochedos de Gis, junto à aldeia de Mimoyec, no norte da França, a 165 quilômetros de Londres, em 1943, os construtores alemães começaram a erguer um objeto sem análogos na história da artilharia. Um cano de cerca de 130 metros de comprimento penetrava na colina de Gis num ângulo fixo, direcionado para Londres. Ao longo do cano ficavam as câmaras de carga laterais, 16 de cada lado. Elas se inflamavam sucessivamente, a cada vez adicionando aceleração ao projétil. Ao fim do cano, o projétil de 140 quilos deveria acelerar até uma velocidade inicial de 1.500 metros por segundo. Pelos cálculos, o ritmo de tiro, um disparo a cada 12 segundos, ininterruptamente. Nenhuma artilharia antiaérea conseguia dar conta disso. Nenhum caça conseguia destruir o canhão no ar. Ele estava fixado à colina de forma indestrutível. Os aliados descobriram o objeto do ar no fim de 43. As bombas comuns quase não causavam dano às fortificações de concreto. Só o emprego das bombas especiais Talboy, de cerca de 5 toneladas, lançadas de grande altura, permitiu em julho de 44 derrubar as abóbadas do bunker. O canhão não deu um único tiro de combate. Submarino da 21ª série. Até o ano de 43, tornou-se evidente que a antiga concepção havia se esgotado. Os submarinos do tipo 7 passavam debaixo d'água apenas algumas horas por dia. Eram obrigados a emergir regularmente para carregar as baterias. E era exatamente nesse momento que eram afundados com mais frequência. Os projetistas alemães colocaram outra tarefa: criar um submarino que vivesse debaixo d'água. O parque de baterias do novo tipo 21 superava em 3 vezes a capacidade do tipo 7. Um sistema hidráulico de recarga permitia disparar 18 torpedos em 3 salvas em menos de 20 minutos. No total, o submarino carregava 23 torpedos. Velocidade submersa 17,2 nós, mais rápida do que a velocidade de superfície da maioria dos navios de escolta aliados. Sem o snorkel, o submarino permanecia submerso 2 ou 3 dias seguidos. Das 1.170 unidades planejadas, foram concluídas 118. Numa missão de combate, só uma chegou a estar, nos últimos dias da guerra. Após a capitulação da Alemanha, submarinos desse tipo foram recebidos pela Grã-Bretanha, França, Estados Unidos e União Soviética. Os submarinos americanos do tipo Tang, as classes soviéticas Zulu e Whisky, os submarinos britânicos do tipo Porpoise, foram criados levando em conta diretamente as soluções técnicas do tipo 21. Foi a primeira frota submarina da história, projetada para navegação permanente em estado submerso. Asa voadora Orten 229. Em abril de 45, unidades do exército de Patton descobriram em Gotha uma oficina de produção com um avião inacabado que nenhum dos oficiais técnicos jamais havia visto. A máquina não tinha fuselagem, não tinha empenagem de cauda nem derivas verticais. Ela consistia inteiramente numa asa. O Orten 229 foi desenvolvido pelos irmãos Reimar e Walter Horten, pilotos militares obcecados desde os anos 30 pela ideia da asa voadora.
Armação de aço soldada, painéis de revestimento de madeira, 2 motores Junker Jumo 804, totalmente embutidos no corpo da asa, sem nacelles. Velocidade máxima calculada, 900 km por hora. Teto prático, 15.000 metros. No ano de 2008, a empresa Northrop Grumman construiu uma maquete em tamanho real e realizou medições da assinatura de radar num polígono no deserto de Mojave. A máquina foi irradiada nas frequências da rede de radares britânica Chain Home. Os resultados mostraram: a área de dispersão efetiva frontal do Orten era cerca de 4 decibéis menor do que a de um Messerschmitt 109 padrão. Reimar Horten afirmou posteriormente que acrescentava propositalmente pó de carvão à cola de marcenaria do revestimento, contando com a absorção das ondas de radar. Não se preservaram evidências documentais disso. Até a fase de produção, a máquina não chegou. O único exemplar relativamente concluído está guardado no Museu Nacional do Ar e do Espaço dos Estados Unidos. Tanque superpesado E-100. Em junho de 43, a Direção de Armamentos emitiu a tarefa de desenvolver uma alternativa ao Maus. Àquela altura, os trabalhos sobre o Maus já corriam a todo vapor, consumiam enormes recursos e suscitavam dúvidas quanto ao valor prático. O contrato do projeto alternativo foi para a empresa Adler, de Frankfurt am Main. Peso de combate calculado, 140 toneladas. Blindagem frontal do casco, 200 milímetros. Canhão, 128 milímetros, o mesmo do Maus. Em perspectiva, considerava-se um canhão de 150 milímetros. O E-100 era projetado como uma máquina tecnologicamente mais simples e barata, com componentes unificados, para que praticamente qualquer fábrica de máquinas pesadas pudesse fabricá-la. Em julho de 44, Hitler pessoalmente ordenou encerrar todos os trabalhos sobre as máquinas superpesadas. No polígono de Haustenbeck, perto de Paderborn, 3 operários da Adler ignoraram a ordem e continuaram a montagem. Até janeiro de 45, o chassi estava em grande parte pronto. Suspensão, rodas, a maior parte do equipamento interno. A torre não existia. Em maio de 45, o chassi foi descoberto por unidades americanas, transportado para a Grã-Bretanha para exame técnico e desmontado como sucata. A maior parte da documentação de projeto, os funcionários da Adler queimaram antes da chegada dos aliados. O Maus, que o E-100 deveria substituir, foi levado a 2 exemplares em metal. Um deles se preservou no Museu de Blindados em Kubinka. O E-100 não sobreviveu à guerra. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se para não perder materiais parecidos.